Vamos lá, igreja. Estão preparados? Amém? Tem uma... Pode sentar, igreja, pode sentar. Como a gente havia... O pastor Igor falou pela manhã, ele trouxe uma palavra mais prática para a igreja, né? Falou sobre o amor, a união do corpo, a unidade do corpo. E agora coube a mim trazer a parte do estudo, uma parte mais profunda, mais leitura da palavra, e é aquilo que é o meu costume de fazer mesmo, é o que Deus me chamou para fazer. Não que a gente não fale a parte prática, mas eu gosto muito da parte do estudo. Eu trouxe um estudo, irmãos. Eu fico tranquilo de trazer esse estudo porque eu estou olhando para irmãos que nos acompanham nos canais e não vai ser nenhuma novidade que eu vou trazer aqui. Apenas vou trazer coisas mais profundas a respeito de assuntos que você já conhece. O que faz a gente se encantar mais ainda pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela tem as multifaces dela, né? Ela tem as suas camadas. A palavra de Deus, eu estava conversando aí com os irmãos na resenha do intervalo aí, a palavra de Deus, ela é muito, muito viva. Um ímpio lê a palavra de Deus e consegue extrair recursos para a sua vida. Uma religião qualquer que não seja cristã, lê a palavra de Deus e consegue tirar aplicabilidade para a sua vida. Mas, na palavra de Deus, quando o Senhor Jesus fala nos seus evangelhos, ela tem um teor e uma profundidade específica, que é disso que eu vou falar aqui. Você vai, hoje, com certeza, já com os textos que a gente vai ler aqui, você já deve ter ouvido outros homens de Deus falando a respeito desses textos, mas aplicando ele em outros sentidos. Mas eu quero hoje trazer para os irmãos o que o Senhor Jesus pensava quando ele estava falando esses textos. Aonde ele queria chegar e o que ele queria dizer com eles. Isso, para mim, é o mais importante. Não menosprezando as outras camadas de revelação, mas esse é o âmago da questão. É o que o Senhor Jesus estava pensando e a direção da palavra, a direção em que a palavra que ele estava lançando tinha que alcançar. Esse é o foco desse nosso momento da tarde aqui. Essa história do rico e do Lázaro, que muitos chamam de parábola, outros chamam de história, e aí existem controvérsias, porque parábola não diz nome, não fala de nomes, parábola conta uma história sem falar em nomes, isso aí é pura e mera porcaria. O que mais importa aqui é o recado que o Senhor Jesus quer dar. O resto é interpretação gramatical, é exegese, é teologia, mas o que importa é a revelação do que está dentro desses textos e aonde isso quer chegar. Então vamos lá, todo mundo já leu essa história, essa parábola do rico e do Lázaro. E todo mundo sabe, quem acompanha os nossos estudos sabe que existem algumas aplicabilidades nessa parábola. Existem uma moral da história nessa parábola. Cristo, quando ele fala disso, ele está citando uma região espiritual chamada de Hades, no grego Hades, no hebraico Sheol, mundo dos mortos, e que o pano de fundo dessa parábola está falando nessa região, está acontecendo, está se passando nesse lugar. E ali estão as almas de Abraão, Lázaro e do rico, e estão interagindo entre eles. Se você pegar essa parábola e começar a caminhar por esse trajeto, você vai ver que você vai tirar coisas importantes dali. Mas não é o foco hoje. O que eu quero contar para vocês aqui era o que o Senhor Jesus realmente queria falar nesta parábola com essa história. E essa história, ela começa lá em Lucas 15. A parábola do rico e do Lázaro é em Lucas 16, é bem no final de Lucas 16.
Mas Jesus ele já vem dissertando algumas parábolas bem antes disso. E existia um público-alvo ao qual o Senhor Jesus estava se dirigindo. Irmãos, isso é muito importante. Vocês entenderem o público-alvo ao qual Jesus estava dissertando essas parábolas, essas histórias. É importante, Pedro, por quê? Porque cada parábola dessa, cada moral da história vai atingir um público, um determinado ser humano que estereotipava um público naquele monte de gente que estava ao redor de Jesus Cristo. Vamos aqui, ó. O objetivo das parábolas: arrependimento de pecados, a misericórdia e o serviço a Deus. Esses são os pontos ao qual tudo que o Senhor Jesus está falando gira em torno de arrependimento de pecados, misericórdia e serviço a Deus. Guarda isso na cabeça de vocês. Vocês vão identificar cada tópico desse dentro de todas essas parábolas. Vamos lá. Eu vou ler aqui o público-alvo. E aí já vocês vão conseguir entender a aplicabilidade daqueles tópicos nesses públicos-alvos aqui ao qual Jesus está se referindo. Ó. Aproximavam-se de Lucas 15, versos de 1 a 2. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Vejam aqui, ó, público-alvo ao qual Jesus está falando. Publicanos, e os publicanos eram os cobradores de impostos da época. Trabalhavam a serviço de Roma para extorquir, tirar o dinheiro dos judeus, do povo de Israel. Cobravam impostos. Esses eram detestados pelos fariseus e pelo povo de Israel, porque eles iam lá para cobrar os impostos. Outro, pecadores, é o outro público-alvo ao qual Jesus estava dissertando ali. Era o público que estava em volta dele. Pecadores, homens pecadores. Todos ali eram pecadores. Não tinha um grupo específico. Todos pecadores. Estavam ali ouvindo Jesus. E murmuravam os fariseus e os escribas, que ficavam ali, ó. Esse recebe pecadores e come com eles, esse cura no sábado, esse faz isso, esse faz aquilo, esse expele demônios, trabalha por Beelzebu. Esses eram os murmuradores, fariseus e os escribas, aqueles homens da lei e os doutores da lei, os sacerdotes dessa época. Então guarda isso, publicanos, pecadores, escribas e fariseus, o público-alvo. E mais os gentios que estavam ali, o pessoal que não era judeu, e os 12 que sempre estavam com Jesus. Esses eram o público-alvo ao qual Jesus estava dissertando. É importante vocês guardarem isso, porque vocês vão entender direitinho as parábolas e tudo que vai ser dissertado por Jesus daqui para frente. Vamos lá. Lucas 16, os versos 14 e 15. Olha só os fariseus. Um dos personagens que era público-alvo dessa história. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isto. As parábolas que estão sendo contadas desde Lucas 15 até Lucas 16. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isto e o ridicularizavam. Mas Jesus lhes disse: vós sois o que vos justificais a vós mesmo diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Os fariseus eram homens que faziam parte da nata da sociedade de Israel, né? Aquele topo da cadeia alimentar, né? Vamos dizer assim, do povo de Israel. Eram os caras que detinham neles a parte político-econômica, a parte religiosa, eram a nata do povo de Israel. Eram aqueles que gostavam de se justificar a si mesmo, se vangloriar porque tinham um ofício sacerdotal, eram os queridinhos de Deus, e o resto era tudo amaldiçoado de Deus. Era assim que eles agiam no meio de Israel.
Por isso, você está vendo ali que a moral da história, que os tópicos, fala de misericórdia, fala de arrependimento de pecados, fala de serviço a Deus. Está se referindo aos fariseus, que não tinha nada disso. E a gente vai ver. Tá bom? Olha só o que Jesus falou para eles. Vocês são avarentos. Vocês ridicularizavam o Filho de Deus. E se vangloriavam. Queriam os pompos, a coisa, o júbilo para eles. E Jesus fala que eles não eram nada disso. Vamos lá, passa aí para mim, André, por favor. Vamos lá. Tendo isso em mente, nós vamos agora entender essas parábolas. A parábola do rico e do Lázaro, ela está lá no final de Lucas 16, mas Jesus, ele vem dissertando desde Lucas 15. E em Lucas 15, o conteúdo da mensagem nos aponta lá para aquela parábola do pastor que vai buscar uma ovelha e deixa as 99 dentro do aprisco, a ovelha perdida. Você se lembra dessa parábola? Logo abaixo dessa parábola vem a dracma perdida. E logo abaixo da dracma perdida vem o filho perdido, o filho pródigo. E todas essas mensagens, que começam em Lucas 15 até chegar no rico e do Lázaro, elas têm o objetivo de falar sobre as duas casas de Israel. Vocês já perceberam isso? A gente vai ver isso hoje. Vocês vão ver que tremendo que é e como Jesus tinha no seu coração falar sobre as duas casas de Israel, que é a restauração do reino. Irmão, Jesus Cristo, ele veio a esse mundo para apregoar o evangelho do reino. Ele veio falar do reino do Pai, ao qual ele era o rei, e ele inauguraria. Esse é o cerne do evangelho, a restauração do reino. O reino que foi dividido, literalmente, nas duas casas de Israel, e o reino que vai ser literalmente restaurado na segunda vinda do Filho de Deus, com a igreja, o Israel espiritual, a casa de Israel unificada novamente. E ele veio anunciar isso, ele veio falar sobre essas coisas. Vocês querem ver? Ó, na parábola da ovelha perdida, o que Jesus está falando ali? Ele está falando que ele deixa 99 dentro do aprisco e vai atrás daquela que se perdeu. Quem foi que ficou em Jerusalém? Não foi Judá? Mas quem foi levado para as nações? Não foi a casa de Israel? Judá ficou e a casa de Israel se foi. Jesus está indo buscar a ovelha perdida, a casa de Israel. E está explicando isso nessa parábola. Está dizendo, Judá está aqui, ó, no meu aprisco. Mesmo me traindo, mas está aqui. Eu vou buscar a casa de Israel, o reino de Efraim, que está sobre as nações. Eu vou lá pegar ela e vou trazer, vou botar ela dentro desse aprisco e vou unificar. Essa é a moral da história. Depois ele pula e vai para a dracma perdida. A dracma perdida é aquela moeda que a mulher perdeu dentro de casa, vocês se lembram? Quem é que está dentro de casa e está perdido? Judá. Judá está perdido dentro de casa. E você vai ver isso mais claramente na parábola do filho pródigo, quando o mais novo sai, vai para as nações, a casa de Israel, gasta as riquezas do pai e volta arrependido. E o que ficou, que é Judá, aponta o dedo na cara do pai e fala, você está dando uma festa, botando uma aliança no dedo do teu filho, que gastou todos os teus bens na rua, e eu que estou contigo, você não dá nada. E aí o pai fala para ele assim, tudo que é meu é teu, meu filho, sempre foi teu. Você devia estar regozijando com o seu irmão que voltou arrependido, e você está apontando o dedo na cara dele. É o que os judeus faziam com o povo gentil e fazem até hoje. Mas Deus está mostrando aí a conexão de todas essas histórias, só mudando o pano de fundo, o resgate das duas casas, desde a ovelha perdida até o filho pródigo. Vocês estão conseguindo captar, conseguindo enxergar as duas casas de Israel aí, os judeus e os gentios? E mais abaixo nós vamos ver o sacerdócio, ele falando sobre o sacerdócio, sobre as duas alianças e sobre a fidelidade ao servi-lo. Tudo isso a gente não pode deixar de nunca conectar com o público-alvo. Fariseus, escribas, publicanos e pecadores. Todo esse público fala das duas casas de Israel.
judeus restaurados, gentios restaurados, um sacerdócio que envolve todos esses judeus e gentios, e a fidelidade em servir a Deus, pelos judeus e pelos gentios. Tudo isso está aí, envolvendo tudo isso aí. Está todo mundo comigo? Está todo mundo entendendo o que eu estou dizendo? Vocês conseguiram entender? Eu não vou aprofundar nessas parábolas, que eu vou aprofundar na do rico e na do Lázaro. Mas eu quero que vocês entendam que está as duas casas de Israel ali. A ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. E você pode ler depois, quando vocês forem ler isso, no final de cada uma delas tem regozijo no céu quando um deles está voltando para casa. Quando o pastor pega a ovelha e leva para dentro do aprisco, junto com as outras 99, tem regozijo. Quando a mulher acha a dracma perdida dentro da casa dela, tem regozijo. E quando o filho perdido volta para os braços do pai, tem regozijo no céu. Tudo isso é a unificação do reino de Deus, a restauração das duas casas de Israel, nessas parábolas. Tá certo? Não esqueça, essas parábolas falam das duas casas, judeus e gentios, vai falar mais abaixo do sacerdócio, das duas alianças e da fidelidade no serviço a Deus. Vamos lá. Vou botar o desenho aí para vocês olharem a ilustração. Olha lá, a ovelha perdida lá, ó, o pastor indo buscar, a senhorinha ali, ó, com a dracma perdida achada, é quando Judá é restaurado, ela é achada perdida dentro da própria Jerusalém. Judá é perdida ali, é encontrada na volta do filho, e o filho pródigo voltando e sendo recebido pelo pai, o irmão o acusando, mas depois, no final dessa parábola, você vê regozijo no céu, vê o pai botando uma aliança no dedo do filho, a nova aliança, e fazendo uma festa, um banquete, ao qual o outro filho também é convidado a participar e participa. Você vê a unidade, a união das duas casas ali. Beleza, todo mundo entendeu isso, né? Então vamos continuar. Essas parábolas estão lá em Lucas 15, hein? É o que Jesus vem falando. E agora nós vamos começar a falar sobre a parábola do rico do Lázaro. Mas, Pedro, Lucas 16 está falando da parábola do administrador infiel, não está falando do rico e do Lázaro. Concordo com vocês, mas a parábola do rico e do Lázaro começa aqui. Vocês vão ver que ela começa aqui. Porque, nesse contexto, Jesus está falando de um servo infiel, e mais na frente, na parábola do rico e do Lázaro, ele vai focar a atenção dele num outro servo, que é o fiel. Se ele começa falando de uma serviência ao Deus infiel, ele vai ter que falar depois da serviência fiel. Ele vai ter que falar. Só que ele vai mudando os panos de fundo. Ele vai mudando o discurso dele, mas ele está falando da mesma coisa, irmão. Da restauração das duas casas. Ele só está dando vários exemplos. Por que ele está dando vários exemplos, Pedro? Porque ele tem vários públicos-alvo ao redor dele ali. E ele está falando para cada um deles especificamente. Você vai conseguir entender isso tudinho. Você vai ver. Vamos lá. Nessas duas parábolas agora, nessas duas histórias, do servo infiel e do rico do Lázaro, você vai ver isso perfeitamente. Cada público-alvo recebendo a sua marteladinha do Senhor Jesus. Você vai ver. Lucas 16, versos de 1 a 13, é o servo infiel. A gente vai ler. Disse Jesus também aos discípulos. Olha aí quem estava junto com ele também. Os discípulos. Havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Ia demitir o cara. Disse o administrador consigo mesmo: que farei, pois o meu senhor me tira a administração? Trabalhar na terra, não posso. Olha o que ele está dizendo, hein? Trabalhar na terra, eu não posso. Te lembra alguma coisa de ceifa, ceifeiro? Lembra? Mão no arado, serviço. Ele não quer isso. Também mendigar, tenho vergonha. Eu sei o que farei para que, quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tenho chamado cada um dos devedores do meu senhor e me disse... deixa eu ler novamente. Tendo chamado cada um dos devedores do meu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Aí eu vou começar a brincar com vocês aqui.
Eu sou administrador infiel. Eu vou chegar para o Igor agora. Quanto deves ao meu patrão? Aí o Igor me responde: 100 potes de azeite. Aí eu vou e falo assim. Para Igor: então toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Fala para mim que está devendo 100. Aí eu vou e falo para ele: morreu, Igor, 50, tá tudo certo. Beleza, aí vem o outro. Depois perguntou a outro: tu, André, quanto deves? Aí o André responde assim para mim: 100 coros de trigo. Aí eu vou e digo para ele: toma a tua conta e escreve 80. Ele: pô, Pedrão, valeu, obrigado. 80 morreu a dívida. E elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Vamos parar aqui para explicar um pouquinho, porque pode estar confundindo a história de vocês. Quem costumava fazer esse tipo de atividade na época em que Jesus estava falando isso? Lembra o público lá do alvo, porque ele estava falando para publicanos, cobradores de impostos? O que os cobradores de impostos faziam na época? Eles faziam assim: eu sou o administrador do meu senhor lá, que me incumbiu de cobrar os impostos. Eu chego para o Igor e falo assim: Igor, vim aqui buscar o que o meu senhor está cobrando de você. Você me deve quanto? 100, me dá 100 aqui, beleza. Aí eu levo para o meu senhor 50. Na verdade, o que o meu senhor cobrava do Igor era 50. Os outros 50, eu que estou ganhando em cima. Eu que estou ganhando em cima. O Igor deve ao meu senhor é 50. Eu estou tirando 50 de lucro para mim. Aí eu vou no André e falo: você me deve quanto? 100 coros. Fica por 80. Mas, na verdade, o 80, ele deve 80 ao Senhor. Eu estou ganhando 20 em cima dele. E assim os publicanos iam ganhando dinheiro em cima do serviço do Senhor. Vocês estão entendendo? Para benefício próprio. Estão acompanhando como é que os publicanos trabalhavam? O Senhor descobriu isso. Que ele estava ganhando em cima do Senhor dele. Estava esbanjando a riqueza do Senhor, pegando o dinheiro dele, ganhando dobrado, usando o Senhor dele como o cara que... Deixa eu dizer melhor isso aqui. Como é que eu vou dizer? Ele estava ganhando em cima do Senhor dele. O Senhor dele tinha aquela fama de cobrador severo do povo de Israel, e ele, por se beneficiando desse título que esse cobrador tem, ele estava ganhando em cima. E o cara, com medo, pagava. Só que o Senhor não sabia que ele estava ganhando 100. Só devia 50. Mas ele estava ganhando 100 porque o outro malandro estava ganhando dinheiro em cima. Entendeu? Quando o Senhor dele descobriu que ele fazia isso, foi lá e chamou ele para conversa. Falou: você está fazendo isso? Vou te mandar embora que você está administrando mal. Isso é administração mal, porque o povo ficava com raiva era do Senhor. Mas quem estava ganhando dinheiro era o cobrador. Aí ele, quando descobriu, chamou o cara para conversa. Aí o que ele pensou na cabeça dele? Pô, eu vou ter que fazer alguma coisa para esse povo não me odiar, porque na hora que eles descobrirem que eu ganhava dinheiro em cima deles, eles não vão mais odiar o cara, vão odiar a mim. E eu não vou ter nenhum lugar para eu ficar. Pegar no arado eu não quero. Pedir esmola eu tenho vergonha. Então o que eu vou fazer? Olha aí, Igor, beleza? E deve quanto? 100. Fica por 50. Ele não tá sendo benevolente com ninguém, cara. Ele está simplesmente agora cobrando de fato o que era o que o senhor dele estava cobrando de Israel. Tá entendendo? Ele só deixava de ganhar os 50 dele. Aí como o Igor não sabia de nada, ele falava: pô, o cara é gente boa. Aliviou para mim 50. Na verdade, não aliviou nada. Ele está cobrando agora o real. A mesma coisa com o André. Aí o Senhor fala assim: elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente. Pô, o Senhor Jesus está achando isso legal, Pedro? Ele está elogiando isso? Aí é que está a confusão nesse texto. O Senhor Jesus não está elogiando o motivo que o cara fazia, o que movia o coração do administrador infiel para fazer isso. Jesus, ele está enaltecendo a sagacidade do cara ao fazer essas coisas. Não o que movia o coração dele para fazer, mas o feito. Vocês estão entendendo? Aí ele compara isso aí com os filhos da luz. Ele vai falar assim, ó: se, pois,
não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem justa, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornasse fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir aos dois senhores, porque ou há de aborrecer-te de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro, não poder servir a Deus e as riquezas. E aí ele fala assim, e elogiou o seu administrador infiel, e fala no final assim, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração dos que os filhos da luz. Aí o que ele está dizendo aqui? Se nós, como filhos da luz, tivéssemos a sagacidade do servo infiel em fazer essas coisas em benefício do reino de Deus, nós estaríamos bem na fita com Deus. Se a gente usasse essa sagacidade não em benefício próprio, mas para ajudar aos irmãos, de fato, nós estaríamos bem com Deus. Mas o que esse cara estava fazendo era subtrair das pessoas para benefício próprio. E na hora que ele tomou a prensa do chefe dele, ele aliviou para o povo, por benefício próprio também, para poder ser aceito pela comunidade e ter onde ficar. Vocês estão entendendo o que ele fala? Aí Jesus, ele fala aqui no final, acho que continua, não continua esse texto? Eu vos digo, amigos, com justiça, para que, quando essas nos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Isso. O que Jesus está dizendo aí? O cara, o servo infiel, ele estava querendo ser bem aceito pela população lá, ter onde ficar, e para ele fazer isso, para ele conseguir isso, ele deu desconto. O desconto era deixar de ganhar a parte dele que ele roubava do chefe, para poder ser aceito pelo povo de Israel. Aí Jesus está falando assim, ele é sagaz de fazer isso, mas ele está fazendo para benefício próprio. Se os filhos da luz fizessem isso em prol do reino de Deus, ia ser bacana, porque você estaria dando esse desconto, desse dinheiro, mas você estaria ganhando almas para o reino. Você estaria trazendo vidas, usando o recurso, o dinheiro infiel, uma mão da injustiça, para ser benevolente ao seu... Tá falando aqui? Para ser benevolente ao teu irmão. Se você usar isso e se atiladamente, ser vigoroso nesse tipo de atitude, você está trazendo vidas para o reino. Você está dando desconto para o seu irmão, mas você vai ser recebido nos tabernáculos eternos. Você vai estar ganhando a vida do teu irmão. Você está sendo benevolente para o teu irmão. Você não está fazendo por benefício próprio. Você está dando desconto por causa do teu irmão. Ele não, ele estava fazendo por benefício próprio. Ele estava nem aí para o Igor, nem aí para o André. Ele estava fazendo por causa dele. Ele estava deixando de ganhar por causa dele. Isso é administração infiel. A administração fiel é quando você faz isso em prol do reino. Mesmo que você tome o prejuízo, mas você está fazendo em prol do teu irmão e ganhando a vida dele. E quando você for entrar no reino de Deus, você vai ter o teu irmão te recebendo no tabernáculo eterno, entendeu? Ele queria ser recebido na casa dos outros, que ele não ia ter onde ficar, mas em falsidade, porque ele não estava fazendo com o objetivo de angariar a vida daquele irmão para lugar nenhum. Ele estava fazendo para ele poder ser bem recebido. E a gente vai ser bem recebido pelos nossos irmãos no reino de Deus, porque fomos benevolentes com ele. Não em benefício próprio, mas em benefício da vida do irmão. Tá, vocês conseguiram entender o que Jesus está falando aí? Eu me enrolei um pouco para falar, porque essa parábola é complicada de explicar. Mas é isso que Jesus está falando. Jesus não está elogiando o motivo que moveu o cara a fazer isso aí. Ele está elogiando a sagacidade do cara de fazer isso aí. Se a gente fizer isso aqui em prol do reino, maneiro, legal. É isso que ele está falando. Então, você está vendo aqui que esse discurso está atingindo dois personagens do nosso público-alvo. Os publicanos, numa primeira camada de revelação, e os fariseus, que tinham o serviço de Deus. E faziam exatamente a mesma coisa, só que não com recursos, com as primícias do povo, com o dízimo do povo. O povo levava a melhor parte, eles pegavam para eles a colheita, os sacrifícios, a comida, tudo que o povo levava nas festas, o sacerdote, o sumo sacerdote, pegavam para eles as melhores partes e colocavam na mesa do Senhor a pior parte. O que era para ser feito? O dízimo era para ser recolhido e a melhor parte, o dízimo do dízimo, era para ser dado para Deus. Eles pegavam a melhor parte para eles. E isso era uma administração infiel. Você entendeu o que Jesus está falando aqui? Está falando para os fariseus e para os publicanos, cobradores de impostos,
e também para os fariseus. Vocês vão ver isso. Vamos lá, vamos continuar aí. Vamos lá, vamos para o próximo slide aí. Características do administrador infiel: o serviço infiel, a sagacidade dos filhos do mundo, né? Aquilo que a gente já conversou, o motivo que movia o coração dele para fazer isso aí, que era o benefício próprio, e ser fiel no pouco e ser fiel no muito. Guarda essa frasezinha aí, essa expressão aí, ó, fiel no pouco, fiel no muito. Isso é importante. Você vai ver que ser fiel no muito e ser fiel no pouco denota a fidelidade em servir a Deus. Esse cara não era fiel no muito e nem fiel no pouco. Quando ele tinha muito, que ele estava trabalhando em prol do serviço do patrão dele, ele não foi fiel. Quando o patrão dele tirou tudo dele e mandou ele prestar conta, ele também não foi fiel. Ele roubou em todo o tempo. Não foi fiel no muito, não foi fiel no pouco. Mas o servo prudente, o servo fiel, ele é fiel no muito e é fiel no pouco. E essas são as características aqui, ó, do servo infiel. Tá certo? Ele não era fiel no pouco e não era fiel no muito. Beleza? Viu como é que essa parábola... Agora, quando a gente entrar na parábola do rico e do Lázaro, vocês vão ver que esta parábola começa no servo infiel. Porque o servo fiel... Olha, essa parábola do servo infiel começa a parábola do rico e do Lázaro porque está mostrando o servo infiel. E a parábola do rico e do Lázaro mostra o servo fiel. Então, você vai ver que essa parábola começa lá. Agora, você passa aí para a gente ver. Nós vamos entrar agora na parábola do rico e do Lázaro, Lucas 16. E agora a gente vai entrar mesmo. E Jesus vai mostrar a fidelidade em servir. Vamos lá. E muito mais, ele vai falar muito mais do que isso. Porque agora ele vai entrar de fato e vai deixar bem claro que ele está falando com os fariseus. Essa primeira atingiu os publicanos e de lambuja pegou os fariseus, mas agora ele vai direto nos fariseus, e vocês vão ver, nos sacerdotes da época. Vamos ler, Lucas 16, 19 e 31. Vai prestando atenção nos detalhes, hein, irmão? Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo. Essa roupa te faz lembrar alguma coisa? Roupa púrpura e linho finíssimo. E que todos os dias se regalava, se esbanjava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhes as úlceras, os machucados do corpo do Lázaro. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, aí começa, essa palavra inferno aí é Hades. Pode olhar aí na sua Bíblia, se tiver um comentário aí, ou um tradutor de grego, você vai ver que é Hades aí, não é inferno. Inferno aí é palavra latina, e não tem latim na Bíblia. A Bíblia é hebraico, grego e aramaico. Não tem latim, inferno é uma palavra latina. Inferno significa plano inferior. Nada disso, nada além disso. Então aí, no inferno, no plano inferior, no Hades, no mundo dos mortos, estando em tormentos, levantou os olhos e viu de longe a Abraão e Lázaro no seu seio, e Lázaro no regaço de Abraão, aconchegado com Abraão. Então, clamando, disse, olha aí, ó, o que ele vai dizer? Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Quem está falando isso é o rico, está chamando Abraão de pai. Pai Abraão, descendente Abraão, descendente na carne de Abraão, ele era descendente de Abraão, está chamando ele de pai. Existiam os descendentes de Abraão na carne, a gente sabe. Tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua. Olha só, irmãos, a gente tem que prestar atenção, quando a gente lê a palavra de Deus, nos detalhes.
O detalhe que faz a diferença. O cara está chamando Abraão de pai e está falando para Abraão ter misericórdia dele e falar para mandar Lázaro. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo e vir aqui molhar minha boca. Que aí ele fala assim, ó, manda Lázaro que molhe água na ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Por que ele não falou assim? Ô Abraão, pai Abraão, tem misericórdia de mim. Escuta, ô Lázaro, mendigo, vem aqui, molha esse dedo aí, vem aqui molhar minha boca, porque tu ficava na porta da minha casa mendigando, eu sempre deixava cair as migalhas que você comia. Eu te dei migalha da minha comida lá, então vem aí, molha essa dedo aí, vem molhar minha boca. Por que ele não falou assim, vem aqui, ô Lázaro? Não, ele falou assim, Abraão, manda Lázaro. Então, se Abraão, o rico, reconhecia que Abraão tinha autoridade de mandar Lázaro fazer isso, é porque Lázaro realmente era alguma coisa de Abraão, era um servo de Abraão, porque Abraão é que mandava. Ele sabia que Abraão era senhor do Lázaro, e que era ele que tinha que mandar. Manda aí, o pai Abraão, manda o seu empregado molhar o dedo aí, e vir aqui molhar minha boca. Vocês estão entendendo o detalhe? Tem coisa aqui, e a gente vai ver mais na frente. Só estou já explicando para a gente encurtar. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para aí, para vós outros, não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou, pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Irmãos, tem muita coisa aí para a gente falar. Vamos voltar lá para cima um pouquinho, André, por favor. Agora a gente vai vir falando. Primeira coisa, observação. Você prestou atenção na roupa do rico? Púrpura, que era aquela roupa cara, vermelha e cara, que a realeza usava, só os reis usavam. Só os reis usavam essa roupa. E o linho finíssimo era uma vestidura sacerdotal. Quem detinha a realeza e o sacerdócio, qual era a tribo que tinha isso? Judá. Em Judá, os levitas, descendentes de Arão, aí você tem que entender as 2 casas de Israel. Você lembra quando o reino foi dividido? Que as 10 tribos ficaram no norte e as 2 ficaram no sul? A do sul ficou Judá e Benjamim. E dentro da tribo de Judá tinham os sacerdotes levitas, descendentes de Arão, que ficavam no sul, porque o templo era em Jerusalém. Então eles, assim como os benjamitas, eram considerados judeus da tribo de Judá. Eram do reino de Judá. Do reino de Judá. Então em Judá tinha a realeza, a púrpura e o linho finíssimo, o sacerdócio, levita. Entenderam? Está entendendo quem é esse personagem aqui? Vocês estão vendo as 2 casas aqui, a casa de Judá? Estão conseguindo ver? A realeza e o sacerdócio, dentro da casa de Judá, na pessoa do rico. Beleza. E aí, ele chama Abraão de pai, porque realmente era descendente de Abraão, na carne. Mas os descendentes verdadeiros de Abraão são os que têm a mesma fé e a mesma obediência de Abraão. Esses são os verdadeiros descendentes. Paulo disserta sobre isso nas suas cartas. Mas esse cara era descendente na carne e chamava Abraão realmente de pai. Beleza. E Lázaro, o mendigo, ficava do lado de fora.
O rico ficava do lado de dentro, regalava, esbanjava a comida. Tudo foi dado a ele. Tudo foi dado para o rico. Quando você olha para a casa de Judá, Judá no seu sacerdócio, a gente acabou de falar, tinha as primícias, pegava os melhores da colheita do povo, que era entregado como dízimo, eles ficavam com a melhor parte e davam o resto para Deus, botavam na mesa de Deus o resto. E a gente vai ler isso aqui. Esbanjavam e se beneficiavam, usavam isso em benefício próprio, para se colocarem na cabeça do povo de Israel, como a nata do povo de Israel, eram os últimos biscoitos do saco. Eles se intitulavam os queridinhos de Deus, como Jesus falou em Lucas 16. Eles achavam isso tudo deles, e regalavam das riquezas de Deus, esbanjavam a riqueza de Deus, e não tinham misericórdia nenhuma. Lembra da parábola do bom samaritano? Que passou o fariseu, passou o escriba, mas o samaritano que ajudou o cara que estava emperebado, caído, surrado no chão, passou um monte de sacerdote e ninguém fez nada, ele não tinha misericórdia. E vocês se lembram que um dos tópicos aqui da mensagem é a misericórdia, arrependimento de pecados? Isso está implícito aqui. Eles não tinham misericórdia. Eles regalavam, se esbanjavam as riquezas do Senhor e estavam na porta, na parte de dentro da porta, dentro do templo. Enquanto fora do templo, onde estavam os gentios, muitos queriam as migalhas daquilo ali e não podiam ter, porque isso foi dado aos sacerdotes por Deus. Por isso que quando ele interpela Abraão, Abraão fala assim: vocês tiveram a riqueza, foi dada a vocês a riqueza, enquanto a Lázaro foi dado os males. Vocês tiveram o sacerdócio, o direito de servir a Deus com fidelidade em vida, enquanto Lázaro não teve. Ele queria as migalhas disso, mas não tinha. Enquanto vocês tiveram e esbanjaram. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui, irmãos? Vocês estão entendendo? Jesus também usou esse termo para a mulher samaritana, né? Também. Do cachorrinho. Do cachorrinho. Também dando a entender que ela não era do povo. Né? Vocês estão entendendo isso, irmãos? Vocês estão vendo judeus e gentios nessa história? Todo aquele que não é judeu é gentio. E esse pobre era gentio. Ele não era judeu. Vocês querem ver mais uma prova que esse cara, esse rico, está fazendo referência à tribo, à casa de Judá? Vocês se lembram que Judá tinha 5 irmãos e ele era o 6º? Vocês lembram disso? Vamos achar o texto, a parte que ele fala aí dos irmãos. Vê se tu acha aí, Ana. Quantos irmãos ele tem ali? Na parábola, vocês estão lendo ali? Quantos? 5. Judá não era o 6º? Irmão, vocês estão vendo o que Jesus está fazendo aí? Coloca aí mais um slide abaixo aí, André, por favor, que tem... Passa aí para mim, por favor. Ali, ó. Aqui, foca ali, ó. Ali na genealogia ali, ó, de Jacó. Chama aí um aí para os irmãos verem. Olha lá. Jacó com Lia. Quais são os irmãos? Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Quem é que estava no seio de Abraão? Fala aí comigo. Quem é que estava no seio de Abraão? Lá no seio de Abraão era o pobre. Quem é que estava no tormento? A casa de Judá. Aí ele fala: vai lá e avisa os meus irmãos, meus 5 irmãos. Conta quantos tem ali. Tá vendo? Tá vendo ali que Judá é o que está lá no Hades, no tormento, e ele está mandando aí avisar a Rubem, a Simeão, a Levi, a Issacar e a Zebulon. Óbvio, irmão, que isso aí é uma mensagem que Jesus está querendo chamar a atenção para a casa de Judá, onde tem o sacerdócio levítico e aonde tem a realeza, para falar que esse rico é a casa de Judá. E aí ele dá essa riqueza de detalhe aí para você ver que não é viagem da nossa cabeça. É realmente, o rico representa a casa de Judá nessa história. Por todas essas características, você reconhece a casa de Judá. Beleza? Aí ele vai e fala assim, no decorrer. Pai Abraão, descendente de Abraão,
eu te imploro que mandes a minha casa paterna, a casa de Jacó, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar. Ele manda que ressuscitasse alguém, vai ressuscitar Lázaro, ele manda ele ir lá, para avisar meus irmãos que esse lugar aqui é muito ruim que eu estou. É quente, eu tenho sede, minha alma sofre aqui. Vai lá e avisa eles. Aí o que Abraão responde para eles assim? Ó, eles têm Moisés e os profetas. Vocês não são doutores da lei, fariseus? Agora volta para a mensagem, lembra do público-alvo? Fariseus estavam ali, escribas estavam ali. Aí Jesus fala, vocês têm Moisés e o profeta. Vocês não estudam a lei? Então vocês deviam saber que obedecendo a lei, vocês não estariam em tormento. Vocês sendo fiéis a Deus, vocês não estariam no tormento. Vocês estariam no seio de Abraão. Mas para isso vocês têm a lei e os profetas. Eu não vou ressuscitar ninguém daqui. E quando ele fala que não adiantava ressuscitar ninguém dali, ele estava falando de Jesus. Porque Jesus morreu, eles não acreditaram que Jesus era Jesus, era o Messias. Jesus ressuscitou e eles continuaram sem acreditar que Jesus era Jesus. E aí Abraão fala, não adianta nem que eu ressuscite alguém daqui, eles vão acreditar. Para isso eles têm a lei e os profetas. Vai lá e identifica o Messias na lei e nos profetas. Porque mesmo que eu ressuscite alguém daqui de entre os mortos, eles não vão acreditar. Eles acreditam mais na Torá do que no próprio Filho de Deus, que é a Torá viva. Então eles que leiam a Moisés e os profetas. Porque não adianta nem que eu ressuscite alguém dos mortos aqui, nem que Jesus levante dos mortos, eles vão acreditar. Entendeu o que está sendo dito aqui? Vamos lá, André. Vamos ver se tem mais alguma coisa aí. Passa esse slide aí, por favor. Dá um foco ali, dá um foco aí nesse aí. Olha lá, você está vendo lá o Lázaro no seio de Abraão e o rico aqui do outro lado, arrebentado, sofrendo, né? Já numa região de tormento. E um abismo lá separando uma região da outra. Bota um pouquinho mais abaixo aí a outra figura. Essa aí a gente já viu. Beleza, e esse é o Filho de Deus. Nem que ele ressuscitasse o Filho de Deus, eles acreditariam. Bom, vamos lá para o próximo slide. Pedro, você mostrou a parábola, você identificou o rico. Vestes púrpuras, linho fino, olha lá. Fartura, pão, vivia no interior, nos remetendo para dentro do templo, os sacerdotes ficavam dentro do templo, tinha 5 irmãos, conhecia Moisés e os profetas e estava em tormento, nos mostrando, eles estavam em tormento porque serviram mal a Deus quando tiveram a oportunidade de servi-lo, receberam a autoridade e o direito de servir a Deus em vida, não cumpriram isso de forma fiel, estavam em tormento no mundo dos mortos. Enquanto o Lázaro não. O Lázaro estava no seio de Abraão. E para estar no seio de Abraão, tem que ter a mesma fé de Abraão. Certo? E para estar no seio de Abraão e obedecer a Abraão, é porque foi servo de Abraão. E aí, a gente já identificou o servo infiel, que é Judá, a casa de Judá, o serviço sacerdotal de Judá foi infiel, e daqui a pouco a gente vai mostrar o servo fiel, porque ele tem que mostrar o servo fiel nessa história. E aí a gente vai identificar o servo fiel. Mas vamos ver por que foi infiel a tribo de Judá. É o próximo slide. Vocês vão ver agora o Senhor, através dos profetas, repudiando o sacerdócio. E o porquê que a casa de Judá foi reprovada no sacerdócio levítico. Ele estava lá no tormento. Eu estou buscando base bíblica para mostrar o porquê que Jesus está fazendo isso ali, está mostrando isso ali. Não. Desce. Aí. É isso aí. Olha só. Os 2 sacerdócios. A gente sabe que existem 2 sacerdócios, o sacerdócio levítico e o sacerdócio da ordem de Melquisedeque, que é o da igreja. Esse é o sacerdócio fiel. Aliás, só vai fazer parte desse sacerdócio os servos fiéis. Os infiéis já estão aqui, ó. Malaquias 1, versos 6 a 7 diz assim: o filho honra o pai, o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra?
E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes que desprezai o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Vocês estão vendo aqui o que está acontecendo? Eles pegavam a melhor parte, e a parte imunda deixava para Deus. Ou seja, se regalavam, na parábola lá Jesus falava, eles se regalavam com as coisas do Senhor. E o rico e o pobre queria a migalha daquilo ali. A migalha. Ele desejava tanto aquilo ali, que ele ficava do lado de fora, as portas, desejando as migalhas, enquanto o rico estava na parte de dentro, se regalava com as coisas do Senhor. Pegava a melhor parte, a melhor porção, e dava isso aí para Deus. E Deus está repugnando isso que eles estão fazendo. Malaquias 2:8-9 diz assim, mas vós vos tendes desviado do caminho, por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos, violaste a aliança de Levi, diz o Senhor do Exército. Veja bem, ele não está repugnando o sacerdócio levítico, ele está repugnando os que estavam representando o sacerdócio levítico. Deus fez uma promessa, uma aliança com a tribo de Levi, mas os componentes da tribo de Levi não honraram essa aliança. Aí ele está dizendo aqui, ó, vocês fizeram pecar a muitos, violaste a aliança de Davi, diz o Senhor dos Exércitos. Tá ruim, André. Dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicardes da lei. Os fariseus, irmãos, o sacerdócio, os caras que representavam esse sacerdócio levítico, eles mexiam na lei, eles criaram o Talmud, que hoje você vê por aí, a lei oral, a Torá oral, é tudo mexido por eles. Eles inventaram coisas para o seu benefício próprio, que nem o servo infiel. Eles mexeram na lei de Moisés, na Torá, na lei escrita, e inventaram a lei falada, a Talmud. E ali a falsa pena dos escribas adulteraram a lei de Deus e criaram várias coisas ali na lei, que depois viraram Mishiná Sanedrim, viraram um monte de porcaria. E se os judeus estiverem me ouvindo isso, eles devem estar me espraguejando agora. Mas até chegar, né, num monte de falsa doutrina. Mas isso aí é a Torá oral deles. É isso que Deus está falando. Vocês mexeram em tudo. Vocês fizeram tudo a seu bel prazer, para benefício próprio. E eu repudio e repugno isso. Reprovando os sacerdotes. Aí no Malaquias 1, versos 10 e 11 diz assim, tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta, mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre as nações o meu nome. Olha só onde o nome do Senhor está sendo grande, irmãos, no meio dos gentios, não no meio dos... Ele está repudiando o sacerdócio e está enaltecendo um outro sacerdócio, o sacerdócio da ordem de Melquisedeque. É grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazido ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor do Exército. O meu nome é grande entre os gentios, e não é grande no meio dos meus sacerdotes. Por isso, o rico estava em tormento e o Lázaro estava no seio de Abraão. Um povo aqui está queimando incenso e trazendo ofertas para o Senhor, porque desejava ardentemente as migalhas. Esse povo estava do lado de fora do templo, às portas do templo, enquanto o outro que Deus estava desprezando, estava na parte de dentro do templo e regalava as coisas do Senhor, esbanjava as coisas do Senhor. Vocês estão conectando as coisas aí, meu irmão? Vocês estão percebendo? Então vamos lá, esses textos são importantíssimos para você ter noção do que Jesus está falando nessa parábola. Vamos voltar para ela.
Pode passar esse slide aí, olha só. Nós vimos o serviço infiel na casa de Judá e vemos um outro personagem que é Lázaro, que esse cara tem que ser o servo fiel. Ele tem que ser. Porque o servo infiel é a casa de Judá e o servo fiel são os gentios, tipificado aqui, caracterizado na figura de Lázaro, um mendigo coberto de chagas, que jazia à porta, que comia migalha e estava no seio de Abraão, acolhido por Abraão, e era servo de Abraão, porque o rico falou para ele: Abraão, manda a Lázaro ir lá molhar o dedo e botar na minha boca. Então Abraão tinha autoridade sobre esse Lázaro. Aí, irmãos, você vai ter que entender que o servo fiel é esse cara, e Jesus, nessa parábola, ele não deixou isso de mão beijada. Você ia ter que futucar, fuçar, para você achar. Se você está procurando um servo fiel, você vai ter que voltar na história, que Abraão teve um servo fiel, e ele se chamava Eliezer. E aí, quando eu estava estudando isso, eu fui ver, mas Eliezer? O que tem a ver Eliezer com Lázaro? Lázaro é Eliezer em hebraico, irmãos. Bota aí. Bota aí. Olha ali embaixo, ali, ó. Ali embaixo. Tenta aí. Olha lá. O que está escrito ali? Lázaro, a quem Deus ajuda. Uma forma do nome hebraico, Eliezer. Achamos o servo fiel? Agora a gente vai ter que ir lá olhar a história de Eliezer. Por que ele é servo fiel? Alguém conhece a história de Eliezer aí? Conhece? Muitos não conhecem. Vamos lá, vamos ler então aqui a história de Eliezer. E olha, irmãos, essa história é tão linda, e essa parábola do rico e do Lázaro é tão profunda, que eu não sei nem se vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando. Ou eu não estou sendo bem-aventurado de conseguir explicar. Mas vocês estão entendendo o que eu estou falando? Nós vamos achar o servo fiel agora. Gênesis 15, versos 1 e 2 diz assim: depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haveras de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Damasceno, o gentio Eliezer. Eliezer, nesse momento aqui, antes de Abrão, que nem era Abraão ainda, não tinha recebido o título de pai de multidão de nações, aí não tinha recebido. O único herdeiro que ele tinha era Eliezer, era o servo, o mordomo fiel dele. Era o único cara e Abraão era um cara muito rico, tinha muitas posses. E o único cara que ia receber isso tudo de Abraão era esse cara aí. E Deus estava prometendo Isaac para Abraão. E ele fala: Senhor, o Senhor vai me abençoar, o Senhor vai me dar tanta coisa, mas a única coisa que eu tenho até hoje é o meu servo, o meu herdeiro, Damasceno Eliezer, é a única coisa que eu tenho. Meus bens vão ser para ele, para esse servo. Fiel no muito, hein? Vai guardando. Fiel no muito. Porque esse cara vai ser fiel no pouco também. Sabe por quê? Porque, vamos lá, vamos continuar a ler. Já viu que Eliezer é Lázaro no hebraico, né? Aí faz a conexão da parábola para esse momento aqui. Dois Eliezer. Eu não estou dizendo que o cara que está no seio de Abraão é esse cara aí. O que eu estou querendo mostrar para vocês é a conexão de nomes que você vai juntar e vai montar uma história. Essa é a palavra de Deus, irmão. É cheio dessas coisas, hein? Gênesis 24, 12 a 67. Não, pode deixar assim mesmo. Eu vou lendo, aí os irmãos vão escutando, porque aí você vai aumentar, eu vou me enrolar todo. E disse consigo, preste atenção, irmãos, não perde o foco não, a história é bonita pra caramba, vocês vão gostar muito. E disse consigo: ó Senhor Deus, ó Senhor, quem está falando é Eliezer aqui. E disse consigo: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu senhor Abraão. Vou contextualizar esse texto aqui. No texto anterior, Abraão não tinha Isaac ainda. Então, o único herdeiro que ele tinha era o seu servo Eliezer. Ele era o detentor de todas as coisas que Abraão
toda a herança de Abraão, se Abraão morresse naquela hora. Era Eliezer. Então ele estava sendo fiel no muito. Quando nasce Isaac, toda a primogenitura e toda a herança de Abraão passaria para quem? Para Isaac. Eliezer perdeu tudo. E agora, olha o que vai acontecer aqui. Ele está indo buscar Rebeca para Isaac. Ele, o servo, que perdeu tudo, toda a herança material, tá? Ele perdeu essa herança material de Abraão e ele estava sendo fiel, ele estava fazendo a coisa mais importante que um servo de Deus podia fazer. Para quem conhece o reino de Deus, para quem conhece as duas casas de Israel, sabe que essa promessa, esse plano de Deus, ele tem um fluxo que começa em Abraão, passa por Isaac, vai para Jacó, depois de Jacó para Jesus, de Jesus até nós. Esse cara, Eliezer, o servo fiel, nada mais nada menos que está indo buscar a Rebeca, a mulher que iria dar à luz a Jacó, para a promessa fluir em Jacó. E quem está fazendo isso, quem está indo buscar, é o servo fiel, que não ia ganhar nada com isso. Está vendo? Vamos ler aqui agora. E disse consigo, Eliezer: ó Senhor Deus, ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque. E nisso verei que usaste de bondade para com o meu senhor. Considerava ele ainda, quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro no ombro. A moça era muito formosa. Presta atenção na aparência da moça. A moça era muito formosa, de aparência virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu. Verso 22. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras nas mãos dela, de peso de 10 ciclos de ouro. Vou parar aqui um pouquinho para a gente analisar isso tudo aí. Ele falou, Senhor, seja bom com o seu servo Abraão. Me mostra quem é essa mulher. Me dá um sinal que ela é a mulher que eu estou vindo buscar para o meu servo, para Isaac, para eu não errar. Na hora que ela vier, e ela baixar o cântaro e for pegar água, manda ela falar comigo, me dá água de beber e dá água para os meus camelos. Quando ela fizer isso, eu vou saber que é ela que o Senhor quer para o filho do meu Senhor, para Isaac. E a mulher fez aquilo. Quando aquela mulher fez aquilo, o Senhor me deu a resposta. É essa mulher que tem que ser a noiva de Isaac, a mulher de Isaac. Aí, quando ele vai para as características dela, ela é virgem, muito formosa. Aparência da igreja, irmãos. Como que a igreja tem que estar pronta para casar com o noivo? Virgem, sem mácula, sem ruga e sem contaminação nenhuma. Esse cara, Eliezer, que é também a igreja. Olha, Pedro, como assim a igreja é Eliezer, a igreja... Aí tem gente que fala que Eliezer é o Espírito Santo. Não. Não é, eu vou te mostrar que não é. Eliezer é a própria... O servo fiel não é a igreja? É o que Deus espera encontrar na sua igreja, servos fiéis. Eliezer está indo buscar a noiva para anunciar o casamento para essa mulher ir casar com Isaac. A palavra de Deus diz que a noiva a si mesmo se atavia. Não é o que está escrito em Apocalipse? A noiva a si mesmo se ataviou. A noiva a si mesmo se apronta para o casamento. E Eliezer é a igreja. E Rebeca é a igreja. A igreja se ataviando para o casamento. O servo fiel ataviando a noiva. As testemunhas, as 2 testemunhas anunciando que o noivo vem. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? As testemunhas não são igreja? Quando toca a trombeta, a igreja que está dormindo não desperta? Não é igreja? Não tem uma igreja tocando, uma parte da igreja tocando trombeta e a outra que está dormindo acorda?
Não tem um servo que está indo anunciar que tem um casamento, não tem uma noiva que não sabe que vai casar ali, com um cântaro de água na mão? Não tem? Não é igreja, não é tudo igreja, não é noiva, a noiva se ataviando, se aprontando. Olha o que Eliezer faz. Tendo os camelos acabado de beber, tomou um homem um pendente de ouro, de meio ciclo de peso e 2 pulseiras nas mãos dela, de peso de 10 ciclos de ouro. Ele não está ataviando a noiva, irmãos? Não está adornando a noiva? Não está colocando ouro nela? A igreja não atavia a própria igreja? O que ele está fazendo? A mesma coisa. Ele está ataviando, está aprontando a noiva para o casamento. E detalhe, Rebeca, nunca tinha visto Isaac na vida. Você já viu Jesus, irmão? Alguém aqui já viu Jesus? Sei lá, de repente alguém já viu, né? Alguém já viu Jesus? Você vai casar com ele e você conhece ele pela fé. Essa mulher está indo casar com Isaac pela fé também. Ela nunca viu Isaac na vida dela, irmãos. Tu está vendo a tipologia da igreja aqui? Tu está vendo que o servo fiel está indo buscar a igreja? E ele é a igreja, mas ele está indo ataviar e trazer o resto para ir casar com o noivo, que é Isaac. Está vendo a serviência fiel desse homem? E depois, no decorrer do texto, vou ler aqui, verso 57. Disseram: chamemos a moça e ouçamo-la pessoalmente. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: quereis ir com este homem? Ela respondeu: irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã, e sua ama, e o servo de Abraão e os seus homens. Abençoaram Rebeca e lhes disseram: és nossa irmã, se tu a mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Essa promessa foi feita a Abraão, Isaac e Jacó. E esses homens estão falando a mesma coisa agora, abençoando a vida da Rebeca. Porque Rebeca daria a luz a Jacó, e de Jacó fluiria a promessa, e nasceriam as 12 tribos de Israel. E das 12 tribos de Israel nasceria o nosso Senhor Jesus. E no descendente de Abraão, que é Jesus, todas as famílias da terra seriam benditas nele. Está entendendo a importância do que está acontecendo aqui, irmãos? O que esse cara está fazendo, Eliezer? É isso que Deus espera de nós, as testemunhas dele, que nós acordemos a noiva. Hoje aqui teve um monte de noivinha de Cristo aqui aceitando casar com ele. Não foi isso que aconteceu aqui hoje? A gente não viu isso? Não disseram sim? Agora, pela fé, que nem ela. Aceitaram Jesus pela fé. Aceitaram o noivo pela fé e vão casar com ele, irmãos. Essa mulher aceitou Jesus pela fé, aceitou o noivo pela fé, que é a tipologia de Isaac. Isaac, irmãos, só para lembrar e para não ficar uma coisa, forçação de barra, quando a gente vê o testemunho de Abraão e o que foi imputado, e o testemunho que ele deu para ser imputado justiça nele, foi quando Deus cobrou Isaac dele. E ele levou Isaac para ser imolado. Isaac foi carregando a madeira do seu próprio sacrifício, sem saber que ele seria o sacrifício. Jesus carregou o seu madeiro nas costas e foi o sacrifício também. Deus cobrou de Abraão o que ele daria para a humanidade depois. E ele queria saber se Abraão daria o que ele daria depois para a humanidade. E foi por isso, por causa dessa fé, que Abraão virou amigo de Deus e foi imputado justiça sobre ele. Abraão estava numa tipologia de Deus, nessa figura de linguagem, Isaac do filho de Deus. Tendo isso na cabeça, agora você vê, na história, Isaac não vai deixar de ser uma tipologia de Jesus Cristo. E quando Rebeca e Eliezer vai buscar Rebeca é a igreja. E eles vão casar. E no decorrer dessa história, quando ela encontra o noivo, eles vêm de cavalo, cavalo, sei lá, pelo deserto, vê Isaac passando lá embaixo. Aí Eliezer fala: ah lá o meu senhor lá. Ela olha para ele, ele olha para ela, eles se enamoram, se cruzam os olhares, e dali eles vão e adentram as tendas de Sara. E Paulo, em uma das suas cartas, diz que as tendas de Sara é a Nova Jerusalém. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Está entendendo o que está acontecendo? Ele faz igual na parábola das 10 virgens, né? Aí vem o noivo. Vem o noivo. É igual. Eliezer é uma tipologia das testemunhas, que está avisando a noiva que ela vai casar com o noivo. Se é uma tipologia para Eliezer, como servo fiel, é as duas testemunhas, judeus e gentios, as duas casas de Israel, trazendo a noiva
para casar com o noivo. E o noivo entra e vai desposar a sua noiva dentro das tendas de Sara, que é a Jerusalém do Alto, a Nova Jerusalém. É onde Cristo vai nos colocar. Quando a gente entra no milênio e recebemos nossos corpos glorificados, a gente já começa a viver a eternidade, irmãos. É questão de tempo para a gente entrar nas tendas de Sara, que é a Nova Jerusalém. Mas, em corpo glorioso, a gente já está nas tendas de Sara. Só é questão de 1000 anos passarem para todas as nações serem restauradas, para que todos gozem dessa circunstância. Estão entendendo? É isso que está acontecendo aqui. Eliezer, o servo fiel, trazendo a noiva, sendo fiel no pouco, irmãos. Ele não tinha razão nenhuma para ser fiel, perdeu toda a herança, mas o que ele ganhou com isso, com essa atitude, são coisas eternas. E vocês vão ver que é eterno mesmo. Passa aí para mim. Eu tenho até medo de ter esquecido de falar alguma coisa, cara. Você falou o primeiro texto aqui de Gênesis 24, 1 ao 6, quando Abraão põe a mão debaixo da coxa dele. Deixa eu falar uma coisa importante. Bom que tu me lembrou, irmão. Gênesis 24, de 1 a 6 diz assim, Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governa tudo o que possuía: põe a mão debaixo da minha coxa. Isso é antes de Eliezer ir lá buscar a Rebeca. Ele está aqui se pactuando com Abraão para ir buscar ela. Cara, aqui tem uma coisa muito tremenda, irmãos. Eu vou tentar falar. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governa tudo o que possuía, Eliezer, que era o servo: põe a mão debaixo da coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela e daí tomarás a esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, levarei o teu filho à terra da onde saíste. Respondeu-lhe Abraão: cautela, não faças voltar para lá o meu filho. Olha o que está acontecendo aqui. Ele ia buscar a Rebeca. Ao ir buscar a Rebeca, Abraão falou assim: bota a mão debaixo da coxa aí para você não cruzar os dedos. É a mania deles lá, para ele jurar. É como se fizesse assim: toca aqui o dedinho comigo aqui, que tu vai cumprir o que tu vai falar para mim. Não traz mulher dos cananeus, de onde eu saí, traz da minha parentela. Você viu que a Rebeca era filha do irmão de Abraão, se eu não me engano. Tem que ler o texto ali de novo. Mas era da família de Abraão. Traz da minha parentela, não traz dos cananeus. Você jura que você vai fazer isso? Bota a mão debaixo das pernas aí. Aí ele fala: não, pode deixar. Aí ele pede a Deus, e Deus orienta ele, dá a mulher certinha para ele. Foi o texto que a gente leu há pouco tempo atrás. Só que aqui tem uma coisa interessante. No final, Eliezer fala assim: talvez, Senhor, não queira essa mulher seguir-me para esta terra. Talvez ela não queira voltar comigo para casar. Vamos fazer o seguinte, Abraão: manda Isaque ir comigo, para ir lá pegar a noiva. Aí Abraão fala assim para ele: cautela, cara, cautela, para aí. Não faças voltar para lá o meu filho. Irmãos, Isaque nunca tinha ido para a cidade onde Abraão tinha saído, que era lá de Canaã. Ele nunca tinha ido para lá. Jamais tinha ido para lá. E ele está falando: não faças voltar para lá o meu filho. Como que Abraão fala um negócio desse se Isaque nunca tinha ido para lá? Vocês já pararam para ver isso? Você já viu o vídeo, né? Nunca viu? Vocês se lembram da parábola? Da parábola não, isso não é parábola, isso é uma história real. A história da mulher samaritana? Onde aconteceu essa história? Não foi na beira de um poço? Essa mulher estava onde? Na beira de um poço, certo? Aqui tem um déjà vu, uma coisa que aconteceu, que Deus colocou aí, fora de cronologia, mas para você que está ligado nas histórias, você vai entender o que Abraão está falando aqui. Na história da mulher samaritana, quando Jesus vai lá
ter com aquela mulher, e não é nada por acaso, porque Jesus não está em lugar nenhum por acaso, nem falando coisas na Bíblia por acaso. Ele era cumpridor de profecias, eu amo falar isso. Jesus andava cumprindo profecia, tudo converge nele. Quando ele está ali na poça na beira do poço de Jacó com aquela mulher, e para ali para falar com ela, e desenrola aquela história que é revelação pura, mas eu não vou entrar nesse pormenor, só quero mostrar que aquela mulher ali também, a mulher samaritana, também é uma tipologia da igreja. Só que aqui, Rebeca, você já vê ela no estado de noiva pronta, linda, formosa, virgem. Lá, prostituta, 5 maridos, cheias de pecado. A noiva antes, a noiva depois. Jesus antes, na sua primeira vinda, falando com essa mulher e ela se arrependendo dos seus pecados. Isaac, Jesus depois, vindo na segunda vinda. Faz sentido Isaac, Jesus na segunda vinda, ir lá na cidade de Samaria, falar que ele é o Salvador para essa mulher de novo, na sua segunda vinda? Na segunda vinda, Jesus não vem salvar, Jesus vem reinar e imprimir juízo sobre essa terra. Na sua primeira vinda, ele vem para a remissão de pecados, para dizer que para as pessoas se arrependerem dos seus pecados. Por isso Abraão fala, não faz meu filho voltar para lá de novo. Ele já foi lá na mulher samaritana. Agora ele não vem para falar, ele vem para buscar para casar, ele não vem buscar ela para se arrepender, falar de arrependimento de pecado. Ele vem para pegar ela e casar. Ele não vem anunciar que é o marido. Agora ele não faz ele voltar para lá de novo. Por isso Eliezer foi sozinho. Vocês captaram o que eu estou dizendo? Por isso que essas histórias são paralelas. Elas acontecem no mesmo cenário. Deus não fez isso à toa, não. Só que 2 momentos diferentes. Na primeira vinda, o servo de Deus, o servo fiel, a testemunha fiel, Jesus, está ali anunciando para a mulher samaritana que ele é o Filho de Deus, o Salvador do mundo, como está lá em João 7. Aqui, Isaac, na figura do Jesus, já reinando, já glorificado na sua segunda vinda, vindo buscar a noiva, virgem, linda, nunca despojada por nenhum homem, ataviada de ouro, vestida de linho, pronta para o casamento. Situações paralelas, mas colocadas em momentos diferentes. Olha como é que Deus é. Ele pega a primeira vinda, bota no Novo Testamento, e a segunda vinda ele bota no Velho. Para confundir a mente dos sábios mesmo, irmão. E só vai descobrir isso pelo Espírito de Deus. Você não vai descobrir isso com o intelecto humano, não. É Deus que guia o entendimento pelo Espírito para você decifrar essas maravilhas da palavra de Deus. E Abraão não vai falar uma frase dessa, não faças voltar para lá, meu filho. Ele ainda fala assim, cautela, cuidado com o que você está fazendo. Você vai destruir a história que Deus está montando aqui, Eliezer. Cautela, não fala uma besteira dessa, não faz meu filho voltar para lá de novo. Ele já veio anunciar o evangelho, que ele é rei, e que as pessoas se arrependam. Agora não é mais vez dele fazer isso, agora é a hora dele voltar para reinar, casar com a igreja e reinar. Entendido isso, irmãos? Consegui. Então vamos lá. Vocês viram o administrador fiel? Conseguiram ver na pessoa do pobre? E por que ele estava no seio de Abraão? E por que ele era servo de Abraão? E por que o rico mandou Abraão falar para ele trazer a água para o rico? Porque ele era servo de Abraão, ele obedecia a Abraão. E o rico, na parábola, sabia disso. Porque tudo está saindo da cabeça do Filho de Deus, que é a própria palavra, o verbo vivo. Ele que criou essa história toda. Ela só é deixada em peças para a gente conectar depois, porque o Espírito estaria em nós e nos daria discernimento para fazer isso aqui. Então, olha só, servo fiel, Lázaro, administrador fiel no muito e no pouco, tipificação dos servos de Deus, responsável pelo fluxo da herança das 2 casas, ataviou a noiva com ouro e conduziu ao noivo. Entenderam? Servo fiel? Isso tudo está dentro do rico e do Lázaro, mas a gente teve que fuçar. Da mesma forma que agora você vai ter que entender o outro Lázaro que tem na história. Você lembra do Lázaro lá da ressurreição? Lembra?
Eu falei que esse nome, Lázaro, ele ia conectar histórias e conectar personagens para montar uma história. Nós saímos do rico e do Lázaro, fomos para o servo fiel Eliezer, que é Lázaro. Agora tem um outro Lázaro que Jesus ressuscitou no 4º dia. Lembra desse Lázaro? Será que ele nos conta alguma história também? Será que tem alguma coisa a ver com esses caras aí que a gente falou? Tem. A gente vai ler aqui, ó. Ressurreição. João 11, eu vou contar a história do Lázaro, amigão de Jesus, irmão de Marta e de Maria. Mandaram, pois, João 11, versos 3 até o 44, a gente vai pulando aqui, pegando só os melhores momentos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Pô, isso aí é uma frase chave. Guarda aí. Chegando Jesus, é porque as pessoas assim falam, o nome de Deus vai ser glorificado porque ele vai ressuscitar um morto. Sim, primeira camada de revelação. Mas tem mais. Mortos, os apóstolos ressuscitaram. Tem coisas mais profundas aqui, para que o Filho de Deus seja por essa ressurreição glorificado. Ele está falando outras coisas. E está mostrando, nesse contexto, promessas de coisas vindouras que acontecerão com os santos. Porque nesse contexto ele fala: eu sou a ressurreição e a vida. Para Marta, ele fala: eu sou a ressurreição e a vida. E Marta fala para ele: eu sei que tu és o Filho de Deus e que irá ressuscitar-nos no último dia. Marta fala isso para Jesus. Está falando da ressurreição do último dia e está falando que Jesus é a ressurreição e a vida. Ela está testemunhando coisas vindouras, falando da primeira ressurreição dos santos. Não é à toa que isso está aqui nesse contexto. Então, olha lá. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele que amas. Ao receber a notícia de Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por essa morte glorificado. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado. Havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Olha o que ela está falando para Jesus. Ela não estava contando com a ressurreição ali. Aquela ressurreição. Ela estava falando que Jesus era poderoso para ressuscitá-lo na ressurreição do último dia. A ressurreição dos santos. A ressurreição gloriosa, na volta de Jesus. Ela falou isso. Essa conexão da ressurreição aqui de Lázaro com essa frase de Marta, irmãos, é o conteúdo dessa mensagem aqui. É o conteúdo dessa mensagem aqui, é o que conecta ao final dessa história de Lázaro, dos 3 Lázaros. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E tudo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Jesus, agitando-se novamente em si, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verá a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei
por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Agora vou explicar. Todo esse contexto de ressurreição tem pitadas da primeira ressurreição, a ressurreição gloriosa, a ressurreição do último dia, porque existe uma tabelinha entre as duas ressurreições aí para nos mostrar uma mensagem. Vou voltar na história dos Lázaros. O Lázaro fiel serviu fielmente o seu senhor, trouxe a noiva, fez ela casar com o noivo. Eliezer, Lázaro em hebraico, morreu. Estou conectando as histórias, tá? Para vocês entenderem. Um servo fiel que morre, ele vai para o seio de Abraão, não é isso? Rico e Lázaro, seio de Abraão. O Lázaro que está no seio de Abraão. Estava no seio de Abraão porque foi servo fiel. E a gente já provou isso pelo contexto todo dessa parábola, que fala de um servo infiel e tem que falar do servo fiel. Só que o servo fiel estava escondido na história de Eliezer. Então aí, Eliezer, servo fiel, fiel a vida toda, morreu, seio de Abraão. Ele tem que ressuscitar, não tem? Não está prometido para os santos ressuscitar? Esse Lázaro que está ressuscitando aí, do quarto dia. Por que a ressurreição do quarto dia e por que no quarto dia que Jesus foi? Porque o Filho de Deus é a primazia dos mortos. Só ele ressuscitou no terceiro dia. Porque o corpo dele era incorruptível. Não apodreceu o corpo de Jesus. Porque mostra a sua incorruptibilidade. O nosso corpo é corruptível, apodrece. E por isso ele foi no quarto dia, para mostrar que aquela ali seria a condição de uma ressurreição gloriosa, a ressurreição do corpo corruptível. Por isso que Paulo fala que o corpo corruptível se revestirá de incorruptibilidade, e o que era mortal se revestirá de imortalidade. Por isso Jesus foi no quarto dia. E ele já fedia para mostrar o apodrecimento desse corpo corruptível. E aí Jesus manda ele levantar. Está ressuscitando, na ressurreição do último dia, o Lázaro, que foi servo fiel, que foi para o seio de Abraão e que ressuscitou no quarto dia. A história da igreja, dos santos. Vocês entenderam agora? A profundidade disso aqui? Contando a história da igreja, do servo fiel. O servo fiel que serve, que atavia a noiva, que acorda a noiva, que desperta a noiva, que leva ela para o casamento. Esse cara morre, vai para o seio de Abraão e ressuscita no quarto dia. Ressuscita na ressurreição gloriosa, na ressurreição dos santos. Passa aí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Olha aí, ó, os três Lázaros. O Eliezer, o Lázaro no hebraico, o rico e o Lázaro do quarto dia, montando uma história maravilhosa. Só Jesus para fazer um negócio desse, irmãos. Só Jesus para fazer isso não pode ser um ser humano qualquer. Essa é uma das histórias que mostra a magnitude da palavra de Deus, que isso não pode ter sido inventado por um homem. Isso não cabe na cabeça de um homem. Isso é obra de Deus, irmãos. É a maravilhosa palavra de Deus. Você vê que não é coisa que você que está juntando, porque é a única parábola, né, ou não parábola, que usa nome. Nunca tem nome. Nunca tem nome. Jesus fez questão de pôr o nome de lado. Entenderam, irmãos? Essa história é a nossa história. É a história da igreja. É o percurso do santo, do servo fiel de Deus. Servir bem, servir com fidelidade, não esbanjar as coisas do Senhor, servir ao seu irmão para ele poder recebê-lo nos tabernáculos eternos, angariar vidas, ser diligente nas coisas de Deus, nas coisas que Deus tem colocado na sua vida para você ministrar aos seus irmãos e ataviar a noiva, botar ouro nela. Quando você morrer, se acontecer, tiver que acontecer com um de nós experimentar a morte, irmos para o seio de Abraão, para na ressurreição do último dia, ressuscitarmos em corpos incorruptíveis. Essa é a história dos santos, contado nessa história aí. Entenderam, irmãos? Vamos ficar de pé então, vamos adorar a Deus. Queria orar também sobre a vida de vocês. Irmãos, quem entendeu essa história,
Uma salva de palmas para o nosso Senhor, que é digno. Aleluia, o Senhor é tremendo, irmão. São essas histórias que me fazem ser louco pela palavra de Deus. Apaixonado pela palavra. Igual a essa, tem outras. Se você olhar a história da mulher samaritana, é lindo. Conectado com essa história, é lindo. Se você olhar a história eu falei no último Café com Cristo lá na minha casa, a história da mulher do cântaro, que é Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro, aquela que lava os pés de Jesus com bálsamo caro, é uma tipologia da igreja também. Você vê que essa história de Maria, e aliás, Marta, Maria e Lázaro, os três são a tipologia da igreja. Cada um com uma personalidade, mas os três montando um perfil da igreja. Por isso que Jesus amava muito essa família. Está lá em João 11, verso 5. E Jesus amava muito essa família. Porque era a igreja, irmãos. Era uma tipologia da igreja. Marta, ela era diligente na obra, em servir. Mas ela cria que aquele que falava com ela era o Filho de Deus e era capaz de ressuscitar o irmão dela no último dia, na sua segunda vinda. Ela cria na segunda vinda de Cristo. Ela cria na ressurreição gloriosa. E Maria embalsamou o noivo. A igreja, irmão, isso é tão lindo. Porque hoje, Jesus morreu e ressuscitou. E pela fé, a gente está aqui esperando ele voltar. Aquela mulher, ela teve fé naquilo que iria acontecer ainda. Ela atuou ali como noiva. Por isso ela entrou para a história. E Jesus falou, não moleste essa mulher, deixa ela fazer isso. Ela está honrando, ela está velando, ela está embalsamando para a morte. E toda vez que esse evangelho for pregado, essa mensagem vai ser lembrada em testemunho do que ela fez. Jesus deixou isso claro na palavra dele. Porque essa mulher era a igreja reconhecendo aquilo que o Jesus, o seu Senhor iria fazer por ela. Porque só Jesus morrendo é que aquela mulher se tornaria noiva. E noiva apta para casar com o noivo. Porque na lei, a casa de Israel, irmãos, foi repudiada por Deus. Teve vários deuses, vários senhores, vários amores. E é por isso ela é chamada de prostituta por Deus. E na lei de Moisés, que Deus deu a Moisés, na lei, a mulher que recebia repúdio do seu marido e recebesse carta de divórcio, ela poderia ter novo casamento. E ela poderia ter outro casamento se ela fosse repudiada novamente e recebesse carta de divórcio. Ela poderia ter outro casamento se ela fosse repudiada e recebesse carta de divórcio. O que ela não podia era voltar para o primeiro marido, que era a abominação para Deus. E Deus não ia descumprir a lei dele. Por isso, aquela mulher de muitos pecados, como diz na palavra, Maria, quando ela vai se debruçar aos pés de Jesus, o fariseu fala para ela, se ele soubesse quem é essa mulher, ele saberia que ela era uma mulher de muitos pecados. Aí Jesus fala, eu sei que ela é mulher de muitos pecados. Por isso que ela está quebrando esse cântaro aqui, esse vaso de alabastro de 15 mil reais, que é o que valia aquele dinheiro ali. Que valia, trazendo para a nossa época, aquilo que foi quebrado ali, com aquele perfume que tinha 300 e poucos gramas, custava 15 mil reais. Aquela mulher quebrou aquilo ali e lavou os pés de Jesus em reconhecimento ao que ele faria por ela, para transformar ela de pecadora em uma mulher nova, em novidade de vida. E aí, em gratidão, ela amou muito a ele por causa das suas multidões de pecados. E ela sabia que aquelas multidões de pecados, 6 dias depois, na Páscoa, seriam remidos. E ela poderia ser a noiva para casar com ele. E Deus estaria sendo superior à sua lei. Aquela mulher não estaria voltando para o primeiro marido, porque aquela mulher se tornou uma nova mulher, remida pelos pecados 6 dias depois daquele que estava morrendo. Ela foi lá e embalsamou ele. Por isso que Jesus não foi embalsamado, irmãos, depois que ele morreu. O próprio Deus teve o cuidado e o zelo de fazer a noiva velar o corpo do noivo antes dele morrer. Vocês entenderam por que foi tão importante esse momento? Tudo isso tem na palavra, irmãos. Está tudo ali. É isso que é a coisa magnífica da palavra de Deus. Quando você estuda isso, quando você vê isso. Isso tudo está sobre nós. Está sobre nossas vidas. É o que Deus espera encontrar em nós. É o que Jesus olhou para aquela família e viu e amou tanto.
e ressuscitou Lázaro e mostrou a história da igreja ali. Que você seja encontrado por Jesus e na tua história ele veja a história da igreja, assim como na minha vida, na vida de todos vocês. Seja assim, irmãos. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar, vamos pedir a Deus que sejamos servos fiéis. Senhor Deus e Pai, eis aqui a tua igreja, eis aqui a minha vida, Senhor, diante de ti. Tu é aquele que sonda os corações, as mentes e sabe, Senhor, aquilo tudo que ainda nos impede de ser fiéis a ti. Senhor, nessa hora eu quero clamar, Senhor, em nome de Jesus, que tu arranque de nós aquilo que nos atrapalha a sermos fiéis. Não queremos ser, Senhor, achados como servos infiéis na tua obra, na tua casa. Queremos sim, Senhor, sermos achados fiéis, irrepreensíveis, como as duas igrejas da Ásia, Senhor, Esmirna e Filadélfia. Nós queremos, Senhor, ser irrepreensíveis na tua frente. Queremos ser candeeiros acesos nesse tempo, Senhor. Queremos ser testemunhas fiéis a ti. Se for preciso espada, espada. Se for preciso cativeiro, cativeiro. Se for preciso deserto, deserto, Senhor. Tu sabes o que vai encontrar e o que vai determinar para cada um de nós. Tu não vai dar o fardo maior do que possamos carregar, Senhor. Mas aqui tem testemunhas, Senhor, tuas. Nós somos as suas testemunhas, Senhor. Glorifica teu nome nas nossas vidas, Senhor. Que possamos ataviar a noiva. Possamos adornar a tua noiva. Acordar a tua noiva para que ela, em tempo oportuno, venha estar pronta para casar com teu filho, Senhor. Usa as nossas vidas, usa a nossa serviência. Queremos ser servos fiéis. Não queremos nos regalar com o sacerdócio que tu tem colocado sobre os nossos ombros, Senhor. Pelo contrário, queremos ser diligentes em abençoar vidas e trazer irmãos para sermos recebidos por eles nos tabernáculos eternos. Nós queremos ser Lázaros. Que tu encontre Lázaros aqui no nosso meio hoje, Senhor. Que tu desperte Lázaros. Que tu desperte Marias, Martas aqui nesse lugar, Senhor. Homens e mulheres com perfil de noiva, dispostos a dar a vida em prol de testemunho da tua verdade. Que não venhamos a negociar em tempo algum, Senhor, o evangelho do teu reino, as verdades que tu tem declarado e mostrado para nós nesse tempo, Senhor. Nós não venhamos a negociar isso jamais, mesmo que custe nosso ministério, mesmo que custe coisas preciosas, Senhor. Não venhamos a negar isso jamais. Que tu encontre testemunhas valentes aqui hoje, Senhor, dispostas a quebrar vasos preciosíssimos, com conteúdos preciosíssimos dentro, mas em gratidão e em amor a ti, Senhor, em reconhecimento àquilo que tu fez por nós, que foi dar a tua vida para nos constituir reis e sacerdotes fiéis ao teu reino. Que assim seja, em nome daquele que é sobre todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra, o teu Filho Jesus. Amém e amém.